E como toda história, tem que começar com Era Uma Vez. Porque senão não tem graça. Você já viu uma história que não começa com Era Uma Vez? Então, os mais novos vão morrer de rir. Mas era uma vez, e a minha história começa em 1983. Uau! Alguns não eram nascidos, outros eram pequenininhos, engatinhando, Ju. Você não era nascida. Nasci um ano né? depois, meu bem. E esse cara que vos fala estava pegando o seu diploma de médico. Estilo. E como tal, um monte de sonhos, um monte de ilusões, um monte de esperanças, mas eu não podia deixar de escutar minha mãe, que sempre foi a pessoa que me orientou, e naquela época qual era a coisa mais importante que a gente podia fazer? Arrumar um emprego público. E eu com aquela energia toda, e mais do que isso, eu tinha o desejo que todo mundo tem, que é de resolver problemas. Você sabe que resolver problema é uma coisa que a gente tem como respirar, como comer, como beber, né? Todo mundo gosta de fazer palavra cruzada, gosta de resolver problema, gosta de fazer quebra-cabeça, alguma montar aviãozinho, né? Qualquer coisa, a gente adora fazer isso, a gente adora resolver problemas. E o problema que eu arrumei foi gigante. O problema era uma desgraça. E por mais que eu tentasse resolver problemas num espaço assim, que talvez alguns de vocês conheçam, eu comecei a encontrar e descobri que 90% das pessoas que trabalhavam nesse lugar parecia que tinha uma nuvem negra em cima da cabeça. E aquilo te puxa para baixo de uma forma que você começa a ser assim. Né? Para mim, era impossível. Eu comecei a olhar para aquelas pessoas que não tinham sucesso, que tinham essa nuvem preta, né? E a perguntar assim, o que elas tinham em comum e de diferente dos 5 ou 10% que eu via fazendo sucesso. Que eu encontrava no Einstein quando eu internava um paciente, que eu encontrava no Círio, que eu encontrava em algum lugar. E aí, o que me surpreendeu foi que analisei friamente essas pessoas. E eu vi que elas tinham uma característica importante, elas eram muito egoístas. Elas não sabiam dar, não sabiam trocar um plantão, não sabiam fazer nada, eram egoístas até no tratamento com o paciente. Dava o horário de 7 horas, ou acabou meu plantão, estou indo embora. Muitas eram arrogantes. A arrogância, aliás, faz parte um pouco do médico, principalmente, do profissional de saúde. Né? Ele é arrogante com o paciente, ele é arrogante com os colegas, ele tem... Mas essa arrogância, muitas vezes, esconde uma timidez. Certo, doutora? É difícil o limite onde a pessoa se torna arrogante porque ela não sabe alguma coisa ou porque ela tem vergonha daquilo que ela não sabe. E ela se torna arrogante. Todos, sem exceção, tinham o hábito de não terminar o que começavam. Tinham muitos planos. Vamos fazer um trabalho. Daqui no dia seguinte já não tinha mais trabalho nenhum, aquilo não evoluía, não ia para frente, não ia para canto nenhum. Tinham a sensação, você conversa com essas pessoas, você tem a nítida sensação que eles acreditam que todo mundo lhes deve alguma coisa. O prefeito deve, o governador deve, o presidente deve, e enquanto todo mundo está devendo alguma coisa para eles, eles estão lá na zona de conforto deles, não fazendo nada. E, finalmente, se associam com pessoas que não têm sucesso, porque é mais fácil. Lembra daquele ditado, no país do cego, caolho é rei? Né? Então é mais fácil é difícil você ter que, cadê as pessoas de sucesso que eu quero estar junto? Né? Eu quero ver quem é bom aqui e eu quero ser igual. Né? Isso é difícil. Tá? Isso altera totalmente os pensamentos. Né? Quantas vezes vocês já ouviram frases como, ei menino, menina, você não pode fazer isso. Você não pode fazer isso. Tá? Você não é melhor do que ninguém. Pai e mãe adoram falar, né? Por que você fez isso? Você não é melhor do que ninguém. Você é muito mal, você não merece o que você tem. Vai lavar a mão agora, dinheiro é sujo. Se eu fosse rico, as pessoas iam se aproximar de mim só por interesse. Os ricos ganham dinheiro tomando dos pobres. Coisa horrorosa isso. Como é que eu modifico isso se eu estou tão impregnado? O Walt Disney falou, se você tem um sonho,
né? Você pode sonhar, você pode fazê-lo, né? Então o desejo é o início de toda conquista. Você tem que desejar muito. E o que eu vou apresentar para vocês é um método, tá? Essa parte boa, existe o método. Esse método em 5 passos, ele é o seguinte, eu usei, tá? E aí eu vou mostrar para vocês que ele dá resultado porque eu peguei de tudo que eu estudei, de tudo que eu li, eu achei que tinham 5 coisas que são fundamentais. Primeira, vocês cansaram de falar, definir seus objetivos. Isso determina a ação. Tá? Você tem que ter os objetivos, esses objetivos têm que estar numa lista. Esse sou eu, simbolicamente, no supermercado, gastando todo o meu dinheiro e não comprando nada para casa. E essa é minha mulher, simbolicamente, com a sua listinha, gastando pouco dinheiro e trazendo tudo que precisa para casa. Então não adianta, se você não tem uma lista com os seus objetivos, você não vai para canto nenhum. Essa lista tem que ter minimamente 3 objetivos que sejam revisados a cada 3 semanas. Segundo passo, saia de perto das pessoas negativas ou para baixo. Eu caí fora, cara. Caí fora daquele ambiente e hoje, se uma pessoa para baixo vier falar comigo, eu saio correndo. Tá? Tô falando sério. Eu falo, legal, pá, e já saí fora. Né? Desculpa, não sou psicólogo, não estou aqui para fazer terapia, entendeu? Então, assim, quando eu pergunto tudo bem a pessoa, né? Porque psicólogo não pergunta tudo bem. Psicólogo pergunta como vai. Para a pessoa, não é? Para a pessoa poder falar. Eu já falo, tudo bem, né? Pessoas que alcançaram seus objetivos. Por que isso? Porque você perde o medo, um monte de medos que você tem. Quando você vê um cara que não tem medo de cobra, é capaz de você perder o medo de cobra. Andar com quem não tem medo de avião faz você perder o medo do avião. Porque você está lá nervoso, você olha para o lado, o cara está lá lendo jornal, né? Conversando. Você fala, pô, então acho que beleza, o avião não vai cair, né? E você começa a ganhar confiança. Terceiro passo, ser bom em uma só coisa que você goste muito, que não precisa ser profissional. Não precisa ser da profissão. Pode ser vôlei, futebol, fotografia, filmagem, o que você quiser. Mas você tem que ser bom naquilo, porque isso acaba com a timidez. Tá? Esse cara que vos fala não apresentava trabalho na escola. Morria de vergonha de ir pra frente. Tá? Hoje eu... acho que eu virei meio... né? Eita, carne de vaca, né? Bom, você tem o que compartilhar. Você tem autoconfiança. Lembra daquela autoconfiança que eu não sabia como que arrumava? Pô, eu conheço um assunto. As pessoas vão vir. Eu vou virar uma personalidade atraente, que ele falou lá que tinha que ser. Eu vou ter entusiasmo naquilo que eu falo, porque eu conheço aquele assunto. É esse assunto. Mas eu diria que o passo mais importante que eu vou mostrar para vocês agora, e que talvez devesse ser o primeiro passo para vocês a partir de hoje, é aprender a dar e receber. Tá? Dar e receber, mas dar alguma coisa para os outros como se você estivesse dando oxigênio para eles. Receber como se você estivesse recebendo oxigênio. Imagina uma pessoa com falta de ar, precisando muito. E aí eu vou pedir para 7 pessoas virem aqui. 3, 6... Você vem? Vem. O resto pode ficar. Vem 7 aqui só. Por enquanto. Tem 7? Quantos temos aqui? Agora tem. Hã? Queria que cada um de vocês pegasse um bombom, por favor. Não é para comer ainda. Mas é depois. Depois vocês vão comer, lógico. Método de regime. Opa, aí caiu, até caiu. E eu queria que vocês, de verdade, dessem para os outros 7 que estão aí, como se vocês estivessem dando o oxigênio que eles estão precisando. E que vocês recebessem esse bombom como se fosse o oxigênio que vocês estão precisando. E dessem um abraço na pessoa que está dando, de agradecimento. Eu vou falar para vocês, isso mudou minha vida. E eu quero que mude a vida de vocês, porque o último passo é acreditar.
Acreditar que isso vocês sentiram, esse abraço, essa coisa, muda a vida das pessoas. Se eu pudesse passar só uma coisa para vocês, para finalizar, entre em ação. Vocês merecem, vocês são vencedores.